Eu vou pedir para você abrir em 2 Coríntios, capítulo 1, no versículo 5, enquanto você abre. Eu queria fazer um desafio para você. Se você usar a Bíblia no celular, vai ser um pouco mais difícil. Mas eu vou pedir para você pegar o celular, você vai colocar ele agora no não perturbar, para nenhuma mensagem chegar. E se você for mais ousado ainda, desliga o 3G, que aí ninguém te manda mensagem. Agora eu duvido que você tenha que responder alguma mensagem urgente, eu pelo menos espero. E a Bruna tava comigo o dia inteiro, a Bruna é minha noiva ali, aquela mulher linda, maravilhosa lá da Lívia. Dá um tchauzinho aqui. Isso. Eu caso em agosto, se quiser ofertar na minha vida, amém. Tô recebendo. E fazia muito tempo que eu não tinha tanto temor de pregar alguma coisa. E eu não tava com o coração tão apertado. E pra quem tem um pouquinho mais de conhecimento comigo, eu falo mais do que a própria boca. E eu vim 1 hora e 20 minutos de São Paulo até o ABC aqui calado, sem fazer um som. E a Bruna no máximo esforço de puxar um assunto e eu assim, ó. Aí eu coloquei o Garden do United Pursuit pra tocar, né? Então dá uma ajudada. E eu fiquei lá meditando naquilo que o Senhor tava falando. E como o Bember mesmo falou, a gente já falou de praia, qual é a sua praia, qual é o seu lugar. E a gente vai falar hoje sobre profetas e profecias. E na hora que eu falei, mano, vamos falar disso. Só que depois que eu falei, vamos falar disso, é que bateu, sabe? Quando a nave bate, você fala, caramba, brother. Esse daí é responsabilidade de falar, não é pra qualquer um, não. Eu falei, Deus, não me reprova não enquanto eu estiver pregando, que eu tô com temor aqui. E a gente vai dar um passeio bíblico, um pouco grande. Você gosta de passeio bíblico? Isso, gente, vocês estão aprendendo, participatividade. É tipo o show da Xuxa. Não sei se você foi, mas você gritava a cada 3 minutos e meio. Era incrível. O Parque da Mônica teve. Lembra, né, Eldorado? Nossa, muito legal. Só quem tem infância. 1 Coríntios, capítulo 1, no versículo 5. Eu errei de novo. 2 Coríntios mesmo. Eu tô com medo de pregar. Eita, varão. Então tá. Não, pera, antes de você ler. A gente vai falar de 2 princípios básicos antes da gente falar de profeta. Que é primeiro a gente entender que a sua salvação ela não é pra você. E é mais complexo do que eu tô falando, mas é importante entender isso. E o segundo é a gente entender um pouco mais sobre o temor do Senhor. E quando a gente fala que a sua salvação não é pra você, é porque o reino ele é pra todos. E dentro do movimento neopentecostal, saiu um movimento pós-moderno carismático, a qual algumas igrejas fazem parte. E esse movimento, por mais que ele seja extremamente evangelístico, e ele começa mais ou menos em 2004, 2006 a pegar fogo globalmente, ele também tem uma teologia que gira em torno do umbigo. Então cara, Jesus te ama, Ele tá aqui por você. Yes, tudo bem que você tá bêbado, e você tá vivendo na igreja há 1 ano, mas você continua vindo bêbado, mas Jesus te ama, e é verdade, Jesus te ama, só que ele acaba entrando num lugar de graça comum, barata, onde a misericórdia de Deus, ela acaba sendo barateada, e Jesus é bom, ele é a coisa mais maravilhosa do mundo inteiro, e a misericórdia dele é sem fim, as misericórdias dele se renovam todos os dias. Mas existe um ponto que é: você não foi salvo para você ter uma vida legal. E essa é a parte dura que a gente esquece de falar. Porque na verdade a promessa de Jesus é tipo assim: ô Jesus, quero te seguir. Aí ele fala: opa, legal. Gente, a galera da câmera vai sofrer hoje, porque eu ando como se eu estivesse na São Silvestre. Aí o cara fala assim: pô Jesus, quero te seguir. Ele fala: não, suave, nós não temos o que comer, tá bom? Não, nós não temos onde dormir, tá bom? Sua família não vai gostar de você, tá bom? É mesmo que Jesus falou isso? Vai lá, Mateus capítulo 11. Pois eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada, porque eu vim colocar pai contra filho. O que Jesus está falando? Sua casa vai pegar fogo, mano, porque ninguém vai entender o que você está fazendo. Mas, e a minha vida? Acabou, esquece. Mas acabou, esquece.
Nossa, Nick, mas é assim? O cara mais bem pago da Bíblia era Paulo. Era o cara com mais recurso dentro dos apóstolos. Em Filipenses capítulo 3, versículo 7, ele fala que tudo que ele considerava como lucro, hoje ele considera como perda, porque ele era o cara que tinha todas as aprovações. É basicamente hoje como se alguém em questão de dinheiro, como Bill Gates, chegasse e falasse assim: galera, muito legal onde eu cheguei, mas vale nada a pena. Esquece. Deixa eu dar a lista aqui do que vale a pena. Porque eu sou conhecido pelo mundo todo, não vale nada. Eu tenho uma formação boa, não vale nada. Eu tenho dinheiro, não vale nada. Aí você pergunta, o que vale de verdade? E quando a gente começa a amadurecer que o reino de Deus importa, a gente começa a entender o que essa palavra de 2 Coríntios capítulo 1, versículo 5 fala. Vem comigo pro texto. Vou ler, tá bom? Quem achou fala cheio, quem não achou fala misericórdia. Não tem misericórdia, amém. Porque como os sofrimentos de Cristo são abundantes em nós, assim também a nossa consolação é abundante por meio de Cristo. E se somos afligidos, é para a vossa consolação e salvação, que é eficaz na perseverança dos mesmos sofrimentos que nós também sofremos. Ou se somos confortados, é para a vossa consolação e salvação. Versículo 7. E a nossa esperança acerca de vós é firme, sabendo que assim como sois participantes do sofrimento, assim também sereis da consolação. Amém? Basicamente o que Paulo desenvolve nesse primeiro capítulo inteiro é que a consolação que nós recebemos dentro do nosso sofrimento, ela não serve apenas para nós, mas para que também nós consolemos as outras pessoas. Então o alívio da minha dor, ele não é para alívio próprio, ele é para alívio coletivo. Então a graça que reside na minha vida, ela não é para resolver apenas os meus problemas, mas é para resolver o problema das pessoas ao meu redor. E Nick, o que isso tem a ver? Tem a ver com o principal ponto da frase que mais passou na minha cabeça durante 2020. Eu não queria começar a pregação assim, mas eu sinto que é para começar assim. E eu acho que eu repeti ela em quase todos os cultos. E é uma frase muito séria. E eu quero que você repita ela comigo, tá bom? Então fala assim: Jesus não é o Barney. Jesus não é o Barney. Sabe por que Jesus não é o Barney? Porque Jesus não é o do elefante roxo. Elefante não, nossa, eu errei longe aqui. Jesus não é o dinossauro roxo que está cantando: amo você, você me ama, somos uma família feliz, com um forte abraço e um beijo lhe direi o quê? Meu carinho é pra você. Posso dizer que eu fiz todo mundo cantar Barney num culto em outra agenda, não na minha igreja. Só queria dizer isso. Por que isso é importante? Porque Jesus não é apenas o irmão misericordioso que por adoção nos adotou, assim como diz Efésios capítulo 1, mas ele também é o justo juiz. Ele é o príncipe da paz. Ele é o príncipe do Senhor dos exércitos, assim como diz Josué capítulo 4. Só que a gente está achando que Jesus é um passeio no parque, que Jesus vai resolver metade das suas aflições emocionais, sem você ter que mexer nas raízes que você puxou da sua família, porque você não quer mexer nisso, não quer ter um discipulado profundo. Então você vem, porque Jesus é uma dopaminazinha. Ele é um remedinho que você toma para ficar feliz. E aí quando você tá mais ou menos, você esquece. Aí você usa ele como revista da Avon, porque quando é conveniente você abre, consulta o produto, pede e depois esquece quem é o revendedor. Eu vou a palma, não sei. Acho que é isso. Não precisa bater palma, palma Jesus. Amém. Onde eu quero chegar e por que eu tô pegando tão pesado no começo? Porque o ofício do profeta é o ofício de você desconectar da aprovação alheia, você focar na aprovação de Deus. É na hora que você entra num lugar de dependência permanente do Senhor, na qual você não é suprido pelas coisas ou pelas circunstâncias, mas você é suprido exclusivamente por Deus. E a gente precisa desconectar a nossa mentalidade do porquê você vem para a igreja, para você começar a amadurecer que isso aqui não pode continuar sendo um espetáculo. Eu não vou falar um nome, mas teve 2 igrejas que eu frequentei ano passado que eu tive vontade de levantar. Sabe por quê? Porque eu estava no show do Coldplay. Era um show. Sabe por quê? Porque era performance com um bando de espectadores, não pessoas adorando, não pessoas juntos levantando uma adoração. Sabe por quê? Porque na hora que acabava a música, todo mundo estava assim, ó,
ministração rolando, todo mundo no celular. Então se você vai ficar no celular, por que você veio para a casa de Deus? E esse incômodo, ele tem que começar a ser latente. Eu e você, a gente tem que ficar nesse lugarzinho aqui e olhar e falar assim, será que eu sou só um pedacinho de madeira aqui? Que se tirar não faz diferença nenhuma. Ou I'm doing something here. Será que quando você sente que as pessoas não estão conectadas com a adoração, a sua reação é pegar o celular também ou começar a interceder por todo espírito de confusão que vai por terra? É na hora que as pessoas elas estão com dificuldade, é na hora que você começa a interceder pela presença do Espírito Santo sendo derramada ali por encontros celestiais. Será que a gente tem uma sensibilidade de olhar para aquela pessoa que você vê vindo há 2 semanas e parece que ela não consegue ter um tempo com Deus, para você no final ir conversar com ela e ministrar sobre a vida dela, para entender o que está travando? Ou não? Recebi o meu, guardei no bolso, e aí galera, qual hamburgueria top que a gente vai? Vocês estão comigo? Eu tô pegando muito pesado? Tá, se eu estiver ofendendo, reclama com Deus, tá? O e-mail cai na caixa do Gabriel, ele é super gente boa, ele te responde. A gente tem que sair de um lugar de passividade. Cara, tem que ter um certo saracutico no popô quando você tá sentado sem fazer nada. Tipo, caraca, mano, eu tô aqui há 2 meses, não dá pra fazer nada, mano. Vamos arrumar uma cadeira, vamos passar um álcool aqui, ó, no palco. Mano, pega um aspirador, um vácuo aqui, ó, pega ali, mano, vamos pegar uma VAP e limpar aquele salão, velho. Vamos fazer alguma coisa. Porque o serviço também agrada ao Senhor. Só que esse lugar de completa inconformidade, ele tem que ser natural. Então, posso contar uma história? Vou contar. Segunda-feira, a gente tava numa gravação. E essa gravação, ela tava engatando. Tava lá, sabe, aquela primeira música que a galera tá meio tipo... Libertadores, Aí na segunda a galera já esqueceu, tá entrando. Na terceira, algo espiritual rompeu. E quando isso rompeu, logo em seguida, uma das minhas grandes amigas, ela começou a tossir muito. E ela tem uma unção profética muito forte, e ela tem um dom de discernimento de espíritos. E quando eu andava com ela na época do bailinho, eu já vou contar a história do bailinho, porque todo mundo gosta. Ela sempre que tinha um espírito imundo, ela começava a tossir como se ela estivesse engasgando com um pedaço de osso do KFC. Ela começava a tossir, mas aquela tosse lá, que se hoje alguém tossir assim no metrô, você sai. Em qualquer estação. Você faz assim, ó. E ela desculpa, gente da câmera. Vocês vão se virar. E ela começou a tossir assim. E a última vez que eu vi ela tossindo, que eu tive convívio, foi quando a gente foi pra Bolívia. E a gente foi pra um lugar perto de Potosí. Depois você coloca, você tá obviamente com o 3G desligado, então não dá pra pesquisar agora, né? Então depois você pesquisa El Tío no Google, só coloca isso, El Tío. Aí você vai ver várias imagens de demônio que ficam na ponta de Minas. Porque essas cidades são mineiras, eles acreditam que Deus manda da terra pra cima. A galera faz assim, não vou pesquisar não, demônio não. Essas cidades são mineiras, não mineira de Minas, pão de queijo, mineira de bater o minério. E elas são cidades mineiras, e elas acreditam que da terra pra cima Deus manda, da terra pra baixo o diabo governa. Então como eles estão cavando debaixo da terra, eles adoram ao diabo e fazem oferendas pro diabo. E a gente foi numa cidade ali, onde tinha essas mulheres. E essas mulheres, que elas tinham umas tranças características, elas viam a gente, elas faziam cara de nojo. E elas manifestavam na rua. Xingavam a gente, mandavam a gente pro inferno. E a Maria, ela era usada como discernimento. Então, a gente foi quebrando sal grosso, estátua explodia enquanto a gente orava. Então, mas você tá orando na casa da mulher, assim, tem uma estátua de um sapo aqui. Você tá orando a estátua, pá! Você fala, agora vamos. Aí você vai orando, você começa a ouvir barulho de coisa explodindo. Estátua de idolatria, quebrando, sozinha. Bum. E toda vez que a gente entrava num lugar opresso, ela começava a engasgar. E o negócio era tão forte, que a gente estava andando na rua e a gente sabia quando tinha algo que era demoníaco, porque imagina que uma casa começa aqui no púlpito. A gente está na rua, a gente estava andando. Na hora que ela entrava de frente para casa, ela começava a engasgar. Ela saía de frente da casa, ela parava de engasgar. Aí a gente empurrava ela de volta para frente da casa, ela começava a engasgar. Tirava da casa, parava. A gente estava uma judiada. Então a gente fazia assim, ó. Tosse, não tosse. Era quase um rebolation. Ela ficava assim, ó.
Cara, você entrava na casa, a gente começava a orar pela galera, era extremamente opresso. Em uma desses momentos, a gente estava lá dentro. E ela é uma pessoa que tem esse ministério profético, que tem esse discernimento. E a gente entrou e não estava acontecendo nada. E aí, na hora que a gente olhou, ela tinha uma filha que estava em estado vegetativo há 7 anos. E ela ficava deitada dentro de um cobertor no meio da sala. E ela não via nem ouvia. E obviamente eu falei, cara, podemos orar para ela começar a ver e ouvir? Porque a gente estava numa sucedência de milagres gigantes, então a nossa fé estava lá em cima. Eu falei, irmão, vai ver e vai ouvir. Na hora que eu abaixei para orar, a Mayla começou a dar umas engasgadas. Eu falei, mano, tem algo espiritual aqui. E aí a mulher, ela estava sentada na cadeira, abaixada, meio que orando junto. Eu tirei a mão do chão, comecei a colocar a mão na parede, comecei a colocar a mão no negócio e comecei a repreender. Na hora que eu comecei a repreender, eu vou dar uma cadeira para imitar isso, mas ela deslizou da cadeira pro chão, de joelhos, e começou a falar em línguas, a mulher. Ela começou... E nessa hora, a filha dela, que estava em estado vegetativo, começou a levitar. A gente começou a orar e a menina fez assim, ó, ela amarrou. Ela cruzou a perna e o braço no ar. E a Maria, parecendo um motor de carro velho ali. E ficou eu orando, a bruxa orando em línguas, a filha dela levitando e o pau quebrando. E o resto da galera assim, ó. Isso durou uns 3 minutos. Na hora que a menina parou de levitar, a mulher ficou quieta, ela continuou abaixada, eu continuei orando, a Maria parou de tossir. Na hora que eu parei de orar, a mulher levantou, só que ela levantou com outro semblante. Perdidíssima, tipo, nossa, vocês estão aqui, né? Vocês querem laranja? E saiu, eu fui pegar laranja. E eu assim, ó. E aí eu cheguei na Maria e falei, você tá sentindo alguma coisa? Ela, não. E aí a gente começou a orar. E o louco é que eu andei com a Má por 2, 3 anos. Então a gente aprendeu a discernir coisas. Então a gente orar por alguém, eu deixava a Má do meu lado atrás e começava a orar. A gente orava por família, orava por relacionamento, orava por trabalho. E era batata, estamos orando lá. Jesus, falava alguma coisa de relacionamento, de repente a Maria começava a tossir, a gente afunda. Ia pescar alguma coisa. E sempre tinha libertação, sempre tinha alguma coisa sendo quebrada. E ela mal orava às vezes, mas sem a Maria não dava para entender nada que estava acontecendo às vezes. Então eu pegava ela assim, pela mão, vamos junto. E o discernimento dela era tão forte, era um negócio tão de Deus, que várias vezes no bailinho a gente teve manifestações, literalmente de libertação, que ninguém percebeu o que estava acontecendo, porque ela começou a sinalizar que aconteceu alguma coisa. E aí antes do bicho pegar fogo, a gente já mandava a força-tarefa do Power Rangers para trás da galera, porque ela tinha um dom que não era de usufruto para ela. E eu quero entrar no ponto. E com isso, eu quero pedir para você abrir gentilmente em Êxodo 33, 11. Vocês estão comigo? Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Eu nem comecei a dizer nada ainda. Brincadeira. Êxodo, capítulo 33, versículo 11. O Bember já foi ministrar várias vezes dentro do grupo de adolescentes que a gente tem na minha igreja local, que se chama Sinai. E o nome Sinai, ele veio dessa passagem. De Êxodo, molhei tudo. Êxodo 33, versículo 11. Quem achou, fala achei. Quem não achou, fala misericórdia. Nossa, o povo está na glória hoje. E o Senhor falava com Moisés face a face, como o homem fala com seu amigo. E ele voltava novamente ao acampamento, mas seu servo Josué, filho de Num, um jovem, não se apartava do meio do tabernáculo. E aí você tem esse versículo que fala que Deus estava face a face, falando com Moisés, como se fala a um amigo. Só que você vai ver 9 versículos para frente, versículo 20. Lê. Êxodo 33, 20. E disse, não podes ver a minha face, porque nenhum homem me verá e viverá. E aí você fica tipo, peraí, mas você não falava face a face com ele como um amigo? Mas agora ele não pode ver sua face? Estou confuso.
o que está acontecendo. E essa é uma das passagens mais fortes para mim do Pentateuco, porque é quando Deus, pela primeira vez, ele recebe um pedido de me mostra quem você é, me mostra a sua glória. Só que nesse lugar, nesse texto, são estabelecidos 2 pontos. Um lugar de intimidade profunda, mas um lugar de reverência e temor profundo. E o que falta hoje, olhando nisso, é temor. E é por isso que Jesus não é o Barney, porque você não tem medo do Barney. E eu, quanto mais eu comecei a amadurecer meu relacionamento com Deus, eu comecei a entender o que era o temor. O temor, ele não está ligado a um medo de ser condenado, mas ele está ligado à ciência do tamanho de Deus. Ele está ligado à ciência da glória de Deus. Ele tem uma analogia muito boa. Quando você vê um prédio de longe, você não sabe quão grande ele é. Agora, quanto mais perto você vai andando dele, a sua vista para de ser assim e começa a ser assim, ó. E nesse lugar você começa a perceber o quão pequeno você é. Existe um movimento diretamente proporcional a se relacionar com Deus, que é ter temor. Que é ter temor àquilo que Deus fala, aquilo que Deus faz e aquilo que o Senhor construiu. E eu gosto do exemplo de que eu adoraria me desviar, mas eu não consigo. Porque eu tenho tanta coisa para explicar que dá mais trabalho ir do que ficar. Você fala assim, Deus não existe. Rapaz, mas eu estou mentindo demais. E não importa o tamanho da minha dúvida, eu tenho que desmentir tanta coisa. Só no bailinho a gente tem uma pasta de laudo médico. Tem câncer, diabetes, resolução hormonal, osso. Eu vou ter que pegar um por um e falar que aquilo ali é mentira. Eu tenho que pegar mais ou menos uns 1.500 testemunhos de cura nos últimos 4 anos e falar, não é bobagem. Tenho que olhar para a menina levitando, com a bruxa chorando comigo e falar, não, bobagem. Nick, onde é que você quer entrar? Parte do que falta da gente não ter um ambiente profético é que a gente não consegue ter realidade da glória de Deus e do mundo espiritual. E isso faz com que a gente não tenha temor. Porque a gente fala palavras bonitas, a gente vive num lugar bonito, mas a gente não vive o usufruto do reino. Irmão, é muito difícil você ter a cara de pau de ter que subir para ministrar e continuar com sua vida do jeito. Porque ou você já entrou no lugar que a Bíblia fala de doutrinas de demônios, onde você está anestesiado, ou você não entendeu nada. Ou é para cá ou é para lá. E o que falta às vezes na gente é esse drive. Depois que eu voltei, e a minha vida teve uma grande transformação depois que eu fui para o Piauí. Porque no Piauí eu fui confrontado com coisas que eu nunca vi na minha vida. E eu podia voltar para lá e continuar sendo crente médio da minha igreja, eu tinha que aceitar um fato que eu não tinha mais como negar. Que é, Jesus é 10 vezes mais real do que eu imaginava. O bagulho é muito louco e tá na hora de eu parar de brincar de casinha ou eu levar as coisas a sério. Nick, mas o que é brincar de casinha? Brincar de casinha é aquele cristianismo que ele é bater ponto, sabe? Você faz escala na igreja, você vem no culto, você tem uma vida com Deus. Tem um cara maravilhoso que é o Brennan Manning. E ele tem um livro que é O Amor Furioso de Deus. E tem um capítulo que me quebrou, que ele passa repetindo a mesma frase, falando: não deixa o seu relacionamento com Deus se tornar uma performance. Sabe o que é uma performance? Uma performance, se a gente for agora aqui num restaurante, no McDonald's, uma hamburgueria, e a gente vai lá e fala assim, yes, vamos entregar uma palavra de conhecimento e orar pelas pessoas, e todo mundo se anima, a gente ora, vai ser muito legal, Deus vai fazer alguma coisa, porque eu sei que Ele faz. Mas a pergunta é, se eu for lá sozinho, eu faço mesmo ou aquilo ali é só o show? Vocês estão comigo? Sabe quando a gente faz o evangelismo? Yes, vamos orar pelas pessoas. Cara, Jesus te ama. Mas no ponto de ônibus, quando você está enfesado por ter que acordar cedo todo dia, será que é isso que passa na nossa cabeça? Vocês estão comigo? Será que a gente consegue andar na rua pensando que a pessoa que está na sua frente vai queimar no inferno, a do lado vai queimar no inferno, a de trás vai queimar no inferno e provavelmente a pessoa que está trabalhando na farmácia também? Ah, mas a gente não, né? Vocês estão comigo? Eu sei que eu estou apertando, tá, gente? Mas estou só seguindo o comando. E a falta de temor no nosso coração, ela cria uma inconstância abrupta. Porque o quão intenso a gente é, principalmente por ser brasileiro, a gente é muito intenso.
Então a gente grita, pula, chuta a cadeira no louvor, taca fogo na velhinha. A gente é... Só que a gente também é muito impressionável. Então, se a música não tá às vezes... Faz aquele bem worship, bem profundo. Vai lá. Mais agudo pra lá. Feche seus olhos. Nossa, agora foi, hein? Agora bateu. Obrigado, Bember. Feche seus olhos. Ei, você não está sozinho. Sabe aquele dia onde você estava chorando? Eu quero te contar uma história. E tudo bem, eu adoro o David Leonardo, mas não dá pra ser assim toda hora. Tá sendo gravado, né, droga? Não dá pra ser assim toda hora. E aí, Nick, como é que eu aplico esse temor na minha vida? É uma pergunta muito simples. E é a pergunta que eu comecei a fazer para todas as pessoas que eu aconselhei esse ano. Na primeira semana de janeiro, 10 pessoas me chamaram para ouvir a minha opinião. E não é que eu falo assim, cara, eu queria conversar com você porque eu queria ouvir a sua opinião. Nossa, essa palavra veio que nem um tapa. E eu queria matar a pessoa na hora, mas eu fiquei quieto. Eu falei, vou lá. Aí eu sentei e deixei todo mundo falar 10, 15, 20 minutos. E a única frase que eu citei pra pessoa, eu falei, mano, muito da hora o seu plano, muito da hora o que você tá vendo, mas qual é a vontade de Deus? Não, tipo, da hora a sua faculdade, da hora a sua viagem, da hora o seu emprego, da hora o seu namoro, mas Deus? O que ele falou? E sabe qual foi todas as respostas? Ai, cara, Deus não falou nada ainda. Não, peraí. Volta aqui comigo na base. Ele não falou nada ainda ou você não perguntou? Isso é tão real que um dos meus melhores discípulos, um cara de Deus que anda do meu lado, que é temente, ele passou 3 meses planejando uma viagem. Ele falou, cara, tá tudo assim, pá. Aí na hora que ele apresentou, mano, eu tava... Sabe quando você tá conversando com a pessoa, mano? E o Espírito Santo tá assim em você, ó. Aí você fala, mano, não tá certo isso aqui, velho. Espera, às vezes não é assim, mas você entendeu. E eu tô falando com ele, e eu olhei pra cara dele e falei assim, mano, você tá orando sobre isso? Ele gelou, ele fez assim, ó. Tô. Aí eu conheci a peça, né? Eu falei, pilantra. Você tá o escambau. Eu falei, quantas vezes você jejuou por isso? Pra ficar sensível e ouvir Deus? Aí ele, a gente jejua sempre, né? Sabe por quê? Porque ele jejua sempre mesmo. Ele ora sempre. Só que por jejuar e orar sempre, ele esqueceu por que ele ora e por que ele jejua. Performance. O que Deus está falando da sua faculdade, mano? Esquece a minha opinião. Pega a dele primeiro, depois eu comento. O que Deus está falando desse relacionamento, mano? Você nem trabalha, por que você vai namorar? Você não paga suas contas, mano. Você vai namorar quem? Sua mãe? Ela paga. Tio, não tem coisa mais patética que pai sustentar relacionamento. E duvido, você perguntar pra Deus, mano, ele vai falar isso aí. Ele fala assim, a conta. Eu quero viajar, e Deus? Nick, eu queria descobrir meu chamado, e Deus? Eu queria mudar de trabalho, e Deus? Nick, mas qual é o papel do profeta? O profeta é a pessoa que está preocupada com a sua opinião. E aí eu quero entrar agora em Amós, capítulo 3, versículo 7. Essa pregação não vai ser curta, Bember. Amém? Que legal. Vocês ficam mais um pouco aqui? Se não ficar, se levantar e sair andando, eu vou falar o seu nome. Levanta para ver se eu não aponto você. Você tá me salvando, né, varão? Você foi usado por Deus. Sofrendo eu tava no começo. Amós 3,7. Nossa, mas você é muito de Deus, velho. Ouviu Deus, viu? Você aqui ouviu. Amós 3,7. Achou? Fala achei, não fala misericórdia. Tem umas misericórdias no meio do povo aí. Pô, mas eu tô na lerdeza aqui pra achar. Amós 3,7. Eu vou quase pegando na Bíblia aqui de papel. Bíblia pequena do caramba. Amós capítulo 3, versículo 7. Essa passagem, ela me pegou quando eu estava preparando a pregação.
certamente o Senhor soberano não faz coisa alguma sem revelar o seu plano aos seus servos, os profetas. Agora a gente vai entrar na pregação mesmo. Falando já de temor e falando já de que o dom não é para você, e que a sua vida não é para você, e que a sua salvação não é para você, e que a igreja não é o seu clube. Deus não fala sem falar primeiro também aos seus profetas. E às vezes falta um desespero no nosso meio, que ele está no coração do profeta. Tem uma menina que a gente ganhou ela para Jesus numa conversa muito louca sobre maconha, pai e abandono, no McDonald's à 1 da manhã, e hoje a Bru está cuidando e acompanhando ela. E eu não vou contar a história, mas basicamente ela chegou com um beck, com uma seda e com um isqueiro, e falou assim, eu já fui em várias igrejas, eu perdi meu pai, e eu não consigo acreditar porque que um Deus que é bom deixa isso acontecer. Fala aí. Aí naquela hora eu falei assim, haha, você viu na pessoa errada. Eu fiquei 1h30 falando com ela. E a minha principal resposta foi, eu não sei por que Deus tirou seu pai. Eu não sei por que Deus fez isso e aquilo. Mas eu vou te falar o que eu sei. A conversa terminou com uma oração. Eu levei o isqueiro e a seda e a maconha para casa como troféu, porque eu coloco tudo na minha parede. Minha parede parece uma boca de tanta droga. E minha mãe agora não mora mais comigo, mas antes ela falava, ai, a polícia vai entrar aqui. Eu falei, caraca, a polícia vai entrar no condomínio. E no meu quarto e falar, droga, acho que não. E eu levei como troféu, a gente começou a conversar com ela. E ela é uma das pessoas mais sensíveis ao Espírito Santo que eu já vi na minha vida. Só que ela não só é sensível, como ela começou a ficar obcecada por isso. E ela é tão crazy, que você vai falar um negócio com ela, aí você fala assim, eu precisava falar disso. O Espírito Santo falou que você ia falar disso e disso e disso comigo, né? Por causa disso, né? Aí você fala, Aí ela, eu sei, eu sou muito amiga do Espírito Santo. Aí você fala, caraca, eu sou um cocô. Eu nem sei ler a Bíblia, mano. E aí ela começou a ter sonhos, ela começou a ter revelação. E ela começou a entrar nesse desespero. Porque a pergunta que eu tinha quando ela conversava comigo é, por que a galera não ora? E eu, tentando entender a pergunta, olhando pra cara dela, mano, o que ela tá querendo saber? Cara, por que a galera não ora? E o Espírito Santo falando assim, esse é um inconformismo do coração dela. Porque ela estava tendo experiências tão vivas com o Espírito Santo, ouvindo ele de maneira tão audível, que na cabeça dela, ela falou assim, mano, por que a galera não fala com Deus? E aquilo ali começou a não fechar na cabeça dela, ela entrou em crise sozinha. A gente estava tomando uma decisão, ela corta no meio da reunião e fala assim, mas essa é a vontade de Deus? Obviamente eu não falei isso na hora, mas ela pegou a bola e pegou assim, na minha nuca. Aí eu falei assim, não, mas a gente tá... Na hora que ela saiu da sala, eu falei assim, mano, vamos orar, levanta todo mundo. A gente é tudo muito burro. E ela começou a ter sangue de profeta, que foi o termo que eu comecei a falar pra ela. Que é ser incomodado, enquanto todo mundo tá tentando ser racional, enquanto o mestre tá tentando ser lógico, fazendo planilha, ela tá tipo assim, mas será que isso é de Deus? Ela é a pessoa que enquanto todo mundo tá tendo uma reunião estratégica, ela tá orando no quarto dela, ela vem e fala assim, mano, eu acho que é o caminho errado. E ela é uma das pessoas mais submissas possíveis. De ouvir, de querer aprender, de querer conversar, de pedir perdão, de pedir ajuda. Mas ela é uma das pessoas mais submissas ao Senhor também. E eu comecei a olhar e falar assim, cara, que falta faz ter alguém com sangue de profeta na casa. Sabe por quê? Porque eu tenho segurança de que se a gente estiver numa direção errada, não vai acontecer por muito tempo. Por quê? Porque eu tenho gente como ela por perto. Ela adiou 6 meses uma vaga de emprego, porque ela sentia que o Espírito Santo queria ter mais tempo com ela de manhã, mesmo sem dinheiro. Sabe o que ela fez? Ela transformou orar e ler a Bíblia o trabalho dela. Então ela passava 6 horas todas as manhãs fazendo isso. Nova convertida. O primeiro amor apaga. Espero muito que você não tenha pensado nisso. Porque a pergunta é o que a gente está fazendo, velho? E ela é boa. Sabe por quê? Porque ela continua fazendo eu olhar pra mim mesmo e falar assim, mano, eu não conheço Deus. Eu não tô ouvindo Deus. Mano, eu não tô na direção certa. Ela provavelmente não vai ser tão boa quanto um pastor pra cuidar de alguém.
ela provavelmente não vai ser nem um pouco boa para ensinar como um mestre, ela provavelmente não é a pessoa que está interessada em ganhar as pessoas para Jesus, até porque esse não é o papel dela. E ela está amadurecendo no papel dela, que é o quê? Discernir a vontade de Deus. E aí a gente entra na nova aliança, e na nova aliança, falando do profético, depois de contar a história da Maju, eu quero que você vá para 1 Coríntios capítulo 14, versículo 29, vocês estão comigo? Sim. Faz um joia para mim, só para mostrar que você está vivo ainda. Isso, esforça que é para Jesus. Essa frase eu vi no Worship Fails, achei o máximo. 1 Coríntios 14, 29, quem achou fala achei, quem não achou fala misericórdia. Babei amém. 1 Coríntios 14, 29. Tratando-se de profetas, falem 2 ou 3, e outros julguem cuidadosamente o que foi dito. Quando eu olho o ofício do profeta no Antigo Testamento, existia uma grande responsabilidade sobre ele. Uma responsabilidade que ele era a pessoa usada para comunicar a vontade de Deus. E caso essa pessoa errasse, ou manipulasse, ou usasse isso de má intenção, ela provavelmente ia ser sentenciada à morte. Tanto que existem algumas acusações na Bíblia, no Antigo Testamento, da pessoa chegar para o profeta e falar assim: da hora que você falou, mas se não acontecer nós vamos te pegar. E o profeta no Antigo Testamento, ele era julgado, e ele era condenado. Mas eu quero que você leia agora com esse entendimento, esse versículo de novo comigo. Tratando-se dos profetas, fala em 2 ou 3, e outros julguem cuidadosamente o profeta, não, julguem o que foi dito. Dentro de Jesus, na nova aliança, o profeta não é mais julgado, mas a profecia, pois o profeta já é perdoado e a graça é estendida sobre ele, e agora não é mais um profeta, mas são vários profetas. E o que Paulo está ensinando aqui para a igreja? Paulo está ensinando aqui: fala. Ah, mas talvez está errado, então julga. Porque o principal ponto é não extinguir o Espírito. E eu quero que você vá para 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 19. Rolê bíblico. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 19. Tá difícil aí a câmera? Tá tranquilo, né? Eu posso andar mais. Posso dar cambalhota? Vou dançar um breakdance. 1 Tessalonicenses 5, 19. Abriu? Nossa, mas vocês estão mortos. Abriu? Que legal. Não apaguem o Espírito. Versículo 20. Não tratem com desprezo as profecias. 21, mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Muita gente usa só o 21, põe à prova todas as coisas. Ponham à prova todas as coisas, julguem todas as coisas, mas o contexto inteiro é uma igreja falando assim: mas Paulo, tá saindo coisa ruim disso aqui. E a resposta de Paulo é: beleza, julga, mas não deixa o Espírito ser extinguido. Não cancela a profecia. Julga e retém o que é bom, mas na hora que vocês pararem de falar, vocês vão morrer. Porque na hora que os profetas se calarem, vocês vão começar a pegar qualquer coisa como se fosse a minha vontade. E quando eu olho para isso, existe um temor aqui. Primeiro, não sou profeta. Mas a função profética sobre a igreja também reside sobre nós. E é isso que eu quero separar aqui nesse momento. Existem pessoas que têm um ministério profético, e existe o dom de profecia, que é distribuído a todos mediante a graça e o Espírito Santo. E uma coisa que eu posso dizer é que eu nunca vi alguém, ter profetizado depois de se mover sobrenaturalmente. Eu, por exemplo, sou um cara de dom de poder. Meu negócio é orar por enfermo, tirar demônio, fazer perna crescer, orar por uns negócios, levantar cadeirante, quebrar umas bengalas. Adoro. Eu não sou um cara de revelação, mas não quer dizer que eu não vou dar palavra de conhecimento. Isso não quer dizer que eu não vou entender coisas de Deus. Isso não quer dizer que profecia não pode ser liberada. E eu não posso usar a isenção do ofício como omissão. Eu não sou isso aí não, então tá tudo bem. Não. A pergunta é: o que Deus está falando sobre o Zera para esse ano? Você vai esperar o Bember falar? Você vai esperar alguém pegar o microfone para ministrar? Ou você vai puxar? Ou você vai ser a pessoa que vai chegar e falar assim: posso falar um negócio que eu senti de Deus? Vocês estão comigo?
entra no culto falando: Deus, o que você tem para hoje? Porque a palavra fala que no culto cada um serve com o que tem, o que cada um tem. A pergunta é: o que eu tenho para dar? O que eu tenho para gerar? O que eu tenho para contribuir? O que o Senhor pode falar comigo? Porque você é parte disso, amém? E aí quando eu entendo isso, e essa parte do profeta, da profecia, e eu não vou entrar muito profundo em dom de revelação, porque eu já estou aqui há 9 anos, e eu não vou sair daqui. Eu quero que você vá para 1 Coríntios 14, 39 ao 40. E aí é o ofício do profeta dentro da igreja. 1 Coríntios 14, 39 ao 40. Quem achou, fala achei. Quem não achou, fala misericórdia. Ó, vocês estão pegando jeito, viu? Como é fácil. 14, 39 ao 40. Mas se algum homem o ignora, é ignorado. Portanto, irmãos, desejai arduamente profetizar, e não proibais falar em línguas. Todas as coisas sejam feitas decentemente, com ordem. Nick, o que falta em mim? Fome de Deus. Nick, o que falta em mim? Desespero. Nick, o que falta em nós? Vergonha na cara. A igreja não é um rebanho guiado cegamente apenas por uma pessoa, mas ela é um rebanho que se submete a alguém e que em entendimento governa conjuntamente. Ninguém é líder sozinho. Eu não preciso ficar discernindo de Deus sozinho, até porque Deus não quer que eu discerna sozinho. E uma coisa que o Senhor tem falado muito comigo é que não vão existir Billy Grahams daqui para frente. Sabe quem é o Billy Graham, né? Eu já vou chegar no quinto ponto, que é o mando de Billy Graham. Um cara sozinho enche um estádio. Todo mundo vai lá para ouvir ele. Ele fala, prega, uma galera aceita Jesus. Bacana, acabou, vamos para casa. Só que o que está acontecendo? Isso é algo do Senhor. Não é uma pessoa só, é um corpo. E esse foi o meu entendimento durante o Descendo, como alguém participa. Nossa, estou de merchan hoje, ó, foi sem querer. Não é uma pessoa enchendo um estádio, é o corpo enchendo um estádio. Não é uma pessoa fazendo show, é o corpo levando para algum lugar. E o que você quer dizer? Igreja para as 10, 20 anos, para amadurecer, não é um bando de pessoas assistindo alguém num púlpito. É um corpo adorando ao Senhor, em harmonia, em uma só voz, cada um com o seu instrumento. Vocês estão comigo? Então a pergunta que tem que vir de você é o versículo 39, que fala, 39. Portanto, irmãos, desejai arduamente. Vocês estão comigo? Desejai arduamente. Desejai arduamente, para que profetize. Tem que ter um incômodozinho, uma pulguinha na orelha quando Deus não estiver falando com a gente. E eu lembro disso, e aí vem uma história de bailinho. A gente estava tomando uma decisão de mudar de um lugar. Para quem não sabe, bailinho é um movimento evangelístico muito louco, que a gente enchia uns lugares com 1.200 adolescentes, uma galera não cristã, 500 pessoas aceitavam Jesus numa noite. A gente ficava orando 2 horas por cura, e era a maior festa do samba lelê, era muito da hora. Ainda existe, mas ele está online agora porque não dá para colocar 1.200 pessoas no espaço. Porque a gente colocava tipo uns 800 adolescentes no espaço desse tamanho, tá? Ficava assim, ó, amontoado, mas é uma delícia. E aí nesse lugar a gente estava querendo mudar para um novo espaço, só que Deus não falava para onde era. E a gente estava tipo, mano, a gente precisa mudar. E sabe o que a gente começou a fazer? A gente começou a pesquisar lugar, a conversar, pá. E aí chegou uma hora que eu falei assim, mano, não dá pra ser assim. Eu falei, galera, a gente vai começar a orar e amanhã vai aparecer alguém. A gente orou. E tiveram 2 sonhos, e deram esses sonhos. E mandaram uma mensagem pra alguém. Falaram assim, olha, eu tenho um cara que ia ofertar um espaço. E ele veio com o espaço. E, mano, era um espaço animal. E a gente olhou pra esse negócio e falou assim, mano, é isso. Só que na hora, o que o Senhor fez? Ele me lembrou do sonho.
Ele falou, ei, não é isso. E eu olhei pra cara dele e falei assim, ó, não é aí que Deus quer a gente. Imagina a petulância, né? Eu com 19 anos, um cara, um empresário, querendo me dar um lugar de graça, falando assim, não é aí. Aí ele ficou extasiado, ele, por quê? Porque Deus falou que ia ser em outro lugar. Assim, 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 assim. Aí ele parou, pensou, pegou o celular e falou, mano, tem um cara da minha igreja que ele tem um galpão. E assim, assim, assim. Vamos lá? Fomos lá. Na hora que a gente entrou no galpão, a gente pisou naquele lugar, a gente olhou e falou, é aqui. E quando a gente foi para aquele lugar, a gente viu o maior romper espiritual da vida de todo mundo. Agora o ponto principal é, a decisão lógica era o primeiro sim, mas a decisão de Deus era olhar para a cara do cara rico, que estava dando um tempinho na agenda dele, que devia custar uns 100 mil reais, para eu no meio do churrasco, ele levou a gente num rodízio top de Osasco, é Osasco, mas é top. Lá, mano, animal ali, eu debulhando na carne, eu olhei para ele e falei assim, ó, não é. E Deus honrou. Só que imagina se a gente não se incomodasse por orar no outro dia e Deus não tivesse dado o sonho. Vocês estão comigo? A pergunta é, mano, o que vocês vão fazer quando isso aqui encher? Vocês têm um plano? Eu espero que vocês não tenham. Mas a pergunta é, será que Deus já começou a falar e a gente não está ouvindo? Porque, mano, pra mim até na metade do semestre isso aqui enche, em nome de Jesus. Que Deus manda. Agora a pergunta é, pra onde a gente vai depois? Ah, mas isso não é problema meu. É muito problema seu. Tem que ser. E aí a gente entra na última parte. Vai para 1 Coríntios capítulo 12, versículo 7. Vocês aguentam só mais um pouquinho? Ó, já enfraqueceu. Só mais um pouquinho? Amém. Posso ler? Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para proveito comum. E durante esse tempo do descendo, começaram a falar muito sobre o manto de Billy Graham, sobre o manto da unção. E uma galera começou a questionar isso porque não entendeu o que isso significava. E quando tem a transferência de Elias para Eliseu, quando Eliseu pega a capa e ele pede por unção dobrada, quando ele pega a capa, ele não está pegando unção. Quando Eliseu pega a capa, ele está pegando responsabilidade. E a unção vem para atender a demanda que a responsabilidade gera. Unção sem tração é água parada, é água parada da dengue. Nick, mas eu quero autoridade, então arranja a bucha. Você quer ter testemunho orando por bruxa? Vai na casa da bruxa. Vocês estão comigo? Você quer ver libertação? Começa a orar por cativo, mano. Gente quebrada, velho. Quebrada. Quer ver cura? Começa a parar a galera na rua. Quer ver gente ficando sóbria? Vai para Roosevelt, lá em São Paulo, frente do Mackenzie. Foi meu rolê por 1 ano lá. Eu sentava na roda, a galera ficava passando a catuaba e o beck. Eu, como sou uma pessoa muito legal, eu pegava o beck, fazia assim, ó, passava pro lado, e eu começava a postar com a galera, falando assim, ó, duvido orar por você e você ficar sóbrio? Aposta? Vai? Tá com medo? Então fechou. A gente orava. Sabe o que acontecia? O olho que tava vermelho do cara ficava branco. Toda a zonzeira dele entrava no lugar. E ele ficava assim, ó. Ele não falava caraca, né? Ele falava outra palavra. Não vamos, né? Falar ela agora. Aí sabe o que eu fazia? Eu gastava 30 minutos falando de Jesus pra ele. Porque eu falava assim, ó. Se você ficar sóbrio, você vai querer ouvir de Jesus? Só que ele já ouviu de Jesus antes. Só que naquele momento, mano, a única coisa que acontecia na cabeça dele, mano, como é que eu tô sóbrio, como é que eu tô sóbrio, como é que eu tô sóbrio? Eu tava muito chapado, eu fumei 3 beck, era a minha 6ª garrafa de catuaba selvagem. O que tá acontecendo? E nessa você coleciona história. Eu quase apanhei de um morador de rua. Porque eu orei por ele, ele ficou sóbrio, ele começou a me agredir, porque eu gastei o dinheiro do corote dele. Essa é outra história. É muito legal. A unção, ela é uma resposta de demanda. O que falta em nós é se colocar na brecha. O que falta em nós é colocar a cabeça debaixo d'água. Ai, Nick, eu não tenho dom de cura. A pergunta certa não é se você tem dom de cura, não. A pergunta é quantos enfermos você ora por semana. Não é verdade? A
pergunta não é se tem dom de profissional, a pergunta é quantas vezes você fica olhando para a cara de alguém e falando assim, Deus, fala alguma coisa. Fala alguma coisa. Você acha que eu estou zoando? Faz isso. Aposto com você, faz isso. Passa o louvor inteiro olhando para alguém e fala assim, Deus, me fala alguma coisa. Me fala alguma coisa. Deus, eu quero te servir. Eu quero entregar alguma coisa. Fala alguma coisa. Fala alguma coisa. Fica pedindo. Bate o pé. Mostra a fidelidade. Eu comecei a fazer isso. E eu comecei a ver que quanto mais a gente faz isso, mais o Senhor derrama. Não porque é um poder, mas é uma resposta de uma demanda. Quando a gente fala que é manto de Billy Graham, é porque ao invés de uma pessoa ter que pregar para uma nação inteira, agora é a igreja que tem que pregar para a nação inteira. Só que junto com a responsabilidade, vem graça e favor. E aí a gente está esperando a graça e o favor para abraçar a responsabilidade. O que eu quero explicar aqui hoje é quebra essa lógica. Abraça a responsabilidade, que a graça e o favor vem como resposta. Não, mas eu não sei discipular. Começa a discipular. Mano, mas eu não sei, quando eu toco não acontece. Começa a rasgar no seu quarto, velho. Fica lá 6 horas falando assim, Deus, eu vou ficar aqui até você aparecer. Mano, não tem resposta. Agora fica falando vales, silêncio. Cara, você tá incomodado com o seu vale? Pega a playlist, pega um violão, entra no seu quarto, se tranca por 8 horas, fala assim, Deus, eu saio daqui quando você aparecer. Tem iFood, eu peço um ragazzo aqui, ó, entra aqui no quarto, a gente come junto, mas eu vou ficar aqui até você aparecer. E sabe o que vai acontecer? Provavelmente Deus vai aparecer. Porque Deus não é uma criança mimada fazendo doce. Deus não é o Barney, velho. Não está jogando com você. Não está brincando com você. Mas o ponto é, será que a gente não está brincando com Ele? Então eu queria que você ficasse de pé. Pode bagunçar? Então tá bom. Vocês estão bem? Levanta a mão para mim. Então tá bom. Eu vou pedir para a gente fazer só uma oração rápida. E aí a gente vai dar uma judiada. Feche seus olhos. Esquece o celular, esquece as pessoas do seu lado. Feche seus olhos. Em fé. Jesus, eu peço que toda vergonha caia por terra agora em nome de Jesus. Eu peço que todo espírito de infidelidade, todo agora espírito de confusão, todo espírito de incredulidade vá embora agora em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, eu peço pelo seu doce toque aqui, trazendo discernimento, trazendo direção, trazendo revelação. Nós oramos agora para que todos os dons de revelação sejam aflorados pela autoridade no nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Agora você vai virar para a pessoa do seu lado. Vai ficar de frente para ela. Mas tem 3 pessoas. Fecha aí. Dá um jeito de... Quem ficou sozinho, levanta a mão. Você não foge não, nem vem. Não vai fugir. Se você viu alguém sozinho, pega ela. Não deixa ninguém sozinho não. Isso. Tem alguém sozinho? Não? Então tá. Olha para essa pessoa. Dá um sorriso por trás da máscara. Pergunta se ela tá bem. Pergunta se ela gostou da pregação. Pergunta se Deus bateu nela. Amém. Agora a gente vai fazer o seguinte. Você vai fechar os olhos e você vai começar, em alto som, perguntar para o Espírito Santo, falar alguma coisa ao seu coração. Fecha os olhos e pergunta, Espírito Santo, me dá visão, me dá discernimento, me dá uma palavra de conhecimento. E você vai esperar. Você vai esperar por alguma imagem na sua cabeça, por alguma palavra no seu coração, por algum direcionamento no seu coração, e você vai ver que Deus vai começar a falar forte. Espírito Santo, nós estendemos o nosso coração aqui para ouvir. Destrava os ouvidos espirituais, abre os olhos espirituais, para que nós possamos te ouvir, para que nós possamos ver aquilo que está no seu coração. Em nome de Jesus. Fique esperando até Deus falar alguma coisa. Na hora que Deus falar alguma coisa, você vai abrir o seu olho e você vai entregar essa palavra para essa pessoa. Esse discernimento,
essa sensação, e mesmo que você não entenda completamente, você vai falar isso para ela e você vai começar a orar por ela. Espera, recebeu, você vai começar a orar. Pede. Se nada chegou ainda, pede. Clama. Não espera de boca fechada. Fala, Jesus. Senhor, dá imagens e visões agora. Dá discernimento que vem do alto em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Sem medo, sem medo. Senhor, nós cancelamos todas as mentiras agora, de impotência e de incapacidade em nome de Jesus. Nós cancelamos agora toda incredulidade em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Busca arduamente. Vamos lá.